Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu ainda sobre as conclusões do inquérito à Operação Ação sobre Rodas, eu fiquei sem entender eu continuo sem entender o método, mesmo depois de ler as conclusões do inquérito. Eu continuo sem perceber. Isto foi assim com uma lista de 3 milhões de matrículas de viaturas cujos proprietários tinham processos de execução fiscal e por mero controle visual conseguiram parar a cerca de 93 viaturas ou fiscalizar 4.576 matrículas. Quer dizer, como é que isto foi feito? Eu continuo sem perceber como é que foi este processo e como é que isto foi feito. E depois, Sr. Secretário de Estado, eu não estou naturalmente a falar dos trabalhadores da AT que estavam naquela rotunda a cumprir ordens. Só que eu nas conclusões do inquérito diz assim: a concepção, planeamento e execução da operação foram da competência e responsabilidade da Direção de Finanças do Porto. Eu continuo sem saber se esta decisão foi comunicada a alguém e se a direção da Administração Tributária sabia ou não sabia, tanto mais que me parece que os diretores distritais fazem parte, por inerência, da direção da Administração Tributária. E, por último, as conclusões não me deixam nada descansadas e eu acho que aqui o Sr. Secretário de Estado tem que dar uma instrução que é de tutela e que é política, porque aquilo que se diz no fim é que o presente processo permitiu uma reflexão sobre a necessidade da adoção de medidas e eu mais uma vez saliento a diferença entre a atuação da Administração Tributária em relação aos contribuintes e a atuação da Administração Tributária em relação a si própria. Porque em relação a si própria diz que vai refletir sobre a necessidade da adoção de medidas. Aos contribuintes notifica-os que ou pagam ou são executados, não é? Há uma certa diferença que me parece difícil de compreender. A intensificar a coordenação geral e a supervisão de procedimentos executivos de massa ou que possam vir a ter maior exposição pública. E eu terminava dizendo isto: o problema deste procedimento que aconteceu nesta rotunda e nesta operação STOP em Alfena, Concelho de Valongo, não foi a sua exposição pública. O problema não foi a imprensa ter estado lá. O problema foi aquilo ter acontecido. Ainda bem que houve exposição pública, porque o que me preocupa é que coisas semelhantes a estas possam estar a acontecer todos os dias e o país não saiba de nada. E, portanto, o que eu acho que é essencial é que o Governo explique à Administração Tributária que ações deste género não são aceitáveis, independentemente de a opinião pública vir a saber delas ou não. Obrigada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, permita-me que me possa dirigir a todas e a todos os senhores deputados para interpretar, ou procurar interpretar, aquilo que tenho vindo a ouvir hoje durante a manhã e que, confesso, que reforça a ideia que eu tinha antes daqui entrar e queria partilhar convosco, que é o seguinte: nós temos que ter uma prioridade muito grande na relação entre a administração fiscal e os contribuintes. Essa preocupação relativamente às garantias dos contribuintes, a preocupação de aliviar o esforço fiscal dos contribuintes, essa preocupação é uma preocupação que não é um exclusivo do Governo, não é um exclusivo de um partido ou no grupo parlamentar, é aquilo que nos une a todos nesta Comissão. E eu acho que é importante termos este ponto presente, porque é a partir daqui que nós podemos discutir as nossas diferenças. Porque aquilo que me separa do Sr. Deputado Coutinho Figueiredo, da Sra. Deputada Cecília Meireles, dos Srs. Deputados do PSD, não é seguramente a preocupação que temos com o contribuinte, a preocupação que temos que o contribuinte seja bem tratado, seja bem informado, que o contribuinte tenha apenas o esforço fiscal na medida da sua capacidade. Não é isso que nos separa. Aquilo que nos separa é provavelmente a forma como queremos atingir estes objetivos. E por isso é que eu procuro sempre concentrar-me nessas questões e não tanto às vezes nas questões mais laterais que, do meu ponto de vista, não acrescentam ao debate porque querem criar uma divisão que não existe. Não existe nesta Comissão aqueles que defendem os contribuintes e aqueles que estão contra os contribuintes. Nós somos todos contribuintes e nós estamos todos a favor dos contribuintes. E arrisco dizer mais, e nós todos, enquanto responsáveis políticos, estamos também a favor dos órgãos do Estado e queremos que os órgãos do Estado tenham a sua autoridade e queremos que os órgãos do Estado possam agir de acordo com os princípios da lei que nós aqui definimos no Parlamento. E acho que
tentar fazer essa diferença é, do meu ponto de vista, uma diferença artificial que, repito, não contribui para podermos ir ao fundo das questões, que é aquilo que o país precisa. Nós precisamos de analisar as questões com profundidade. E aqui queria começar pela senhora deputada Cecília Meireles. A senhora deputada Cecília Meireles, e bem, tem tido uma preocupação relativamente a este episódio. Eu chamo episódio, medindo bem a palavra, porque é um episódio que nunca deveria ter acontecido, e a senhora deputada faz bem, porque já na anterior legislatura teve essa preocupação, continua a ter essa preocupação, e nós tiramos ilações sobre o assunto. Eu, enquanto Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, aquilo que determinei não foi nenhuma reflexão. Aquilo que eu determinei, estava expresso no meu despacho, é que as ações que têm visibilidade externa, e a visibilidade externa são aquelas ações que não podem ser desempenhadas na AT, têm que ir ao terreno, que a preparação e o desenho dessas ações, sem prejuízo do respeito pelas competências próprias que os diversos órgãos têm, elas têm que ser previamente articuladas com a área da relação do contribuinte, e lá está o Sr. Deputado Coutinho de Figueiredo, se me permitir um exemplo concreto de como nós estamos a procurar trazer a relação do contribuinte para a centralidade da ação da AT, e, portanto, que a relação do contribuinte possa ajudar a desenhar essas ações, para que sempre que seja necessário fazer uma ação que implique a presença no terreno, que essas ações sejam assegurado por inteiro a proporcionalidade, os direitos dos contribuintes, e os direitos dos contribuintes são as suas garantias, mas também os direitos de todos os contribuintes, de que o imposto que está em falta deve ser arrecadado para que não sejam uns mais sobrecarregados em relação a outros. E, portanto, aquilo que foi aquele episódio lamentável que houve em Valongo permitiu-nos a todos tirar consequências, e espero que isso nos tenha permitido a oportunidade de termos processos mais bem conseguidos. Por exemplo, há um dado que não foi aqui sublinhado por ninguém, inclusive é por mim, que é muito relevante, é que as inspeções que foram feitas, a esmagadora maioria, foram inspeções preventivas. Por exemplo, muitas vezes há ações de informação a novos agentes económicos, porque a administração fiscal deve evoluir de um paradigma de uma inspeção a posteriori para um paradigma de compliance, de ajuda aos contribuintes para que possam cumprir as suas obrigações. Como eu há pouco dizia, e por isso temos de ter presente em todas as dimensões do nosso raciocínio, quando o contribuinte português tem um padrão de cumprimento voluntário, nós temos a primeira obrigação que temos é ajudá-los a cumprir essas mesmas obrigações. Muitas vezes nós conseguimos assistir a grandes investidores que querem ter mecanismos de, previamente a entrar no mercado, perceber quais são todas as obrigações que têm que cumprir. E nós temos de ter mecanismos, lá está, da relação do contribuinte, que permita essa clarificação do quadro legal. E sim, temos que ser mais exigentes do ponto de vista do Governo e da Assembleia da República na simplificação das leis. E é por isso, senhores deputados, que quando nós temos processos como o Orçamento de Estado, em que todos os anos são feitas dezenas e dezenas de propostas avulsas que não têm nenhuma interligação entre si, isso também nos dá muito a ideia de como todos nós, eu estou mais uma vez a dizer, todos nós contribuímos para a complexificação do sistema fiscal com medidas que isoladamente podem fazer sentido, mas que têm que ser enquadradas no conjunto e que muitas vezes, quando enquadradas, já não fazem tanto sentido assim. Por isso, senhoras e senhores deputados, é este o ensinamento maior que nós tiramos daquele episódio que nunca deveria ter acontecido em Valongo. Mandei verificar todas as outras ações semelhantes que, como sabem, existiram para ter a certeza que todos os contribuintes tiveram objetivamente a sua situação reparada, e mandei alterar a forma como
este tipo de ações são desenhadas para ter uma maior garantia de proteção dos contribuintes e também, permitam-me que o diga, proteção dos trabalhadores da autoridade tributária. Os trabalhadores da autoridade tributária representam o Estado numa missão que lhes é confiada pelo Estado de Direito Democrático.